trigo é o segundo cereal mais produzido do mundo, atrás apenas do milho. Ele é a principal fonte de calorias em mais de 80 países. Mais de 70% do trigo são destinados à alimentação humana, ao contrário do que ocorre com o milho. A farinha de trigo está presente na mesa dos brasileiros todos os dias. No pão de sal, no bolo, no biscoito, no macarrão, na pizza e em vários alimentos. O Brasil é grande produtor e exportador de alimentos, mas depende de importações de trigo. Os 5 principais exportadores de trigo são Rússia, Estados Unidos, União Europeia, Ucrânia e Argentina. Rússia e Ucrânia representam cerca de 1/3 do trigo exportado no mundo. A guerra elevou os preços e trouxe várias dificuldades aos importadores. O Brasil é o 7º importador mundial de trigo e compra na ordem de 6 milhões de toneladas todo ano. Foram cerca de 3 bilhões de dólares apenas em 2021 enviados ao exterior. Mas razões logísticas e econômicas permitiram uma exportação recorde de cerca de 3 milhões de toneladas de trigo brasileiro da safra excepcional de 2021. As regiões tradicionais de cultivo no sul enfrentam dificuldades para expandir a área. A Embrapa, com o setor privado, lidera a expansão e o aumento da produtividade do trigo tropical em outras regiões. Seus experimentos comprovam o potencial de produzir trigo tropical no norte e no nordeste. A capacidade científica de adaptar o trigo às condições tropicais brasileiras pode trazer a necessária autossuficiência brasileira na produção de trigo. A Embrapa estima ser possível produzir anualmente até 22 milhões de toneladas do cereal. Isso triplicaria a produção atual e tornaria o Brasil um dos 10 maiores exportadores. Para tratar desse tema, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Jorge Lemanski, agrônomo com mestrado em gestão do solo e água pela UNB e chefe-geral da Embrapa Trigo. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E como vimos nessa introdução, o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas ainda não é autossuficiente em trigo. E, portanto, um cereal tão essencial presente na nossa mesa todos os dias. Mas esse panorama está mudando. Nós estamos ampliando a área, melhorando a produtividade, muita coisa vai mudar nesse tema. E nós vamos conversar com o Jorge Lemanski, que é o chefe-geral lá da Embrapa Trigo. Ele sabe tudo sobre esse tema. Bem-vindo ao Brasil Verde, Jorge. Evaristo, uma alegria muito grande conversar sobre esse tema tão fantástico que coloca a Embrapa na mesa dos brasileiros diariamente, através do pão, através do biscoito, através da massa, esse produto tão fantástico que a humanidade utiliza em todos os continentes. Uma alegria muito grande estarmos dialogando sobre esse tema. A alegria é nossa, Jorge. E o nosso programa, ele conversa com as pessoas que moram nas cidades, não é? Em Fortaleza, em Manaus, em Brasília, em Bagé, etc. E nem todo mundo tem ideia, né, sobre o trigo, como é que ele é cultivado, onde é que é cultivado, o que é feito dele. Mas eu queria, talvez, antes que a gente entrasse no assunto, assim mesmo, você contasse um pouco a sua história. Você nasceu assim no moinho de trigo? Não? Como é que é a sua história aí? Conta para nós como é que você chegou a ser chefe-geral da Embrapa Trigo, um pouco a sua carreira, onde você nasceu. Conta para o que você achar pertinente nos contar sobre você. Bom, Evaristo, eu estou chefe da Embrapa Trigo desde maio de 2021. Tive uma passagem em 2014, retornei ao Rio Grande do Sul, onde também contribuí numa agenda forte da unidade que trabalha com 6 programas de melhoramento genético, né, de trigo, cevada, centeio, triticale, aveia, e também contribuímos com o melhoramento de soja para o sul do Brasil. E passei 25 anos no Brasil Central, na região do Cerrado brasileiro. E trabalhei cedido à Câmara Federal,
na assessoria parlamentar até 2014. Em 97, eu ingressei na Embrapa Cerrados, onde desenvolvi trabalhos de núcleos de difusão de transferência de tecnologia nos estados da Bahia, Goiás, Tocantins, seja na área de forragem, seja na área de orientação minguarino, como também nos sistemas. Dentro da própria Embrapa Cerrados, desenvolvi um trabalho de 2000, reciclagem agrícola de biossólidos ou do lodo de esgoto, isso quer dizer, transformar em benefício social e econômico um problema ambiental, que é o resíduo das estações de tratamento de esgoto, né? Foi um trabalho lá em Planaltina, na Embrapa Cerrados, né? Com uso para a produção de milho, de soja, de pastagens. É um trabalho bem significativo. Antes de entrar na Embrapa Cerrados, em 97, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Administração e Finanças, acumulando em Barreiras, na Bahia, de 92 a 96, e trabalhei na Coopergel, Cooperativa de Produtores de Grãos dos Cerrados, lá da Bahia, né, de 89 a 91. E na minha formação na Universidade de Passo Fundo, dos anos 80 até 89, trabalhei com planejamento agropecuário, noroeste do Rio Grande do Sul, na minha terra natal, Alegria, região de 3 de Maio, né? E de 83 a 88 também fui vereador no município de 3 de Maio, assumi o legislativo e também a gestão do município nesse período. Foram experiências público-privadas muito enriquecedoras. Depois de 17 anos na atividade privada e pública, eu ingressei na Embrapa Cerrados e desde 2014, então, estou aqui na Embrapa Trigo e agora com essa agenda fantástica de dedicar todo o esforço à produção de trigo de que o Brasil necessite. Olha aí, quem está nos assistindo, né? Para a pessoa ser chefe na Embrapa, precisa fazer muita coisa, né? E o Jorge tem uma ampla experiência, que está nos assistindo, né? Já foi vereador, agrônomo, pós-graduação, trabalhou em vários estados, né? Da parte do centro-oeste do Brasil, mas também no nordeste, na Bahia, vocês viram aí, né? Mas o fato é que hoje ele está com essa grande responsabilidade na Embrapa Trigo. O trigo no Brasil, normalmente, era uma cultura de clima temperado, né? Que é cultivada no inverno, né? Assim, vamos dizer, no outono a gente planta e ele entra ali pelo inverno, período mais frio, um pouco mais seco também em alguns lugares. É sempre uma cultura um pouco de risco, né? Etc. Mas aí vocês foram mudando e começamos a desenvolver outras variedades, um pouco como aconteceu com a soja. Nós tropicalizamos a soja, e hoje a soja, que era de um clima frio, clima temperado, do norte da China, do Japão, começou lá no sul, hoje a gente tem soja plantada até a linha do Equador. E o seu centro, a Embrapa Trigo, com outros parceiros, é claro, foi tropicalizando o trigo brasileiro. Então nós temos trigo hoje em Minas Gerais, não é? No Mato Grosso. Conta um pouco como é que é esse trigo brasileiro. São muitos trigos, então, no Brasil, né? E pelo jeito vai ter mais tipos ainda de trigo, Brasil afora, graças ao trabalho primeiro da genética, não é isso? Perfeitamente. Eu acho que o país tem uma vantagem comparativa de norte a sul, que é ter de 9 a 11 horas de brilho solar. E fazer a agricultura hoje, fazer a artesania do agro, é a conversão de brilho solar em alimento, fibra e energia. Esta é a vantagem comparativa do Brasil. E o trigo, efetivamente, nós tivemos, em 1919, a instalação das áreas experimentais de seleção de sementes em Ponta Grossa, no Paraná, e na então Alfredo Chaves, aqui em Veranópolis, atual Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Né? E Ivar Beckmann foi chamado pelo presidente da República, Arthur Bernardes, como o primeiro geneticista que, em 1925, fez o primeiro cruzamento artificial de trigo. Um cultivar, uma linhagem Alfredo Chaves com outra cultivar. E esse é o marco, vamos dizer, do trigo brasileiro. Em 1940, o próprio Ivar Beckmann estabeleceu o divisor de águas
da triticultura brasileira com o lançamento do cultivar Frontana, resistente à ferrugem, à germinação na espiga, né? Em 1951, então, nós tivemos a primeira Festa Nacional do Trigo, realizada em Bagé, onde havia a estação experimental da agricultura. E a Embrapa foi criada Embrapa Trigo, em 1974. E nós, em 1977, produzíamos, em média, 600 quilos de trigo por hectare. Já em 2011, chegamos a 1.800 quilos por hectare. Mais recentemente, chegamos, em média, aqui ao Rio Grande do Sul, e o sul do Brasil, e o Brasil está produzindo 2.800 quilos de trigo por hectare, em média. O Rio Grande do Sul, na ordem de 3.100 quilos. Porém, chegamos em 119 dias, colhidos em 14 de setembro do ano passado, ao recorde mundial de trigo por hectare por dia, onde, numa das propriedades, tiramos 9.630 quilos de trigo por hectare, o que dá 80,9 quilos de trigo por hectare por dia. Esta é a vantagem comparativa do Brasil, que produz tanto quanto os melhores trigos do mundo. E esses trigos são destinados à alimentação humana, cujo consumo do brasileiro está na ordem de 12,7 milhões de toneladas, né? E também o trigo é destinado, seus múltiplos usos, para a produção de biscoito, e isso requer um trigo em que a massa não cresça, o trigo para o próprio macarrão, para a própria massa, via sêmula, e o trigo para a panificação. Então, são os destinos maiores. Mas há uma outra vertente, que agora destina-se o trigo também para compor a ração para suínos, aves, para a produção de leite, para a produção de ovos, para a produção de carne bovina, suína e de frangos, e também de gados de corte, porque ele pode compor a ração com o milho, que na região sul do Brasil está deficitária a produção. Então, há uma liquidez para esta ação da cadeia de proteína animal, e nós do sul do Brasil, junto com a Associação Brasileira de Proteína Animal, junto com a CNA, Farsul, FAEB, FAESC de Santa Catarina, Secretarias de Agricultura, estamos trabalhando para um programa de 2 safras, né, inverno e verão, né? Então, são soluções postas para o sul do Brasil para dar liquidez. E temos a liquidez internacional. O mundo está produzindo 784 milhões de toneladas de trigo, né? É o segundo cereal do mundo, o milho é 1 bilhão 212 milhões de toneladas ao redor disso, né? E o trigo contribui com 18% da proteína consumida pelos humanos no mundo e 20% da energia calórica consumida pelos humanos no mundo. Então, no Brasil, Evaristo, nós temos aí plantados, cultivamos na safra passada, 2.700.000 campos de futebol com lavouras de trigo. Agora, Jorge, antes da gente entrar um pouco na produção brasileira, vamos só resumir para quem está nos assistindo, né? Que não é exatamente o mesmo trigo se você está produzindo um trigo que vai ter um destino em ração animal, não é exatamente o mesmo trigo se ele vai ser panificável, né? Ou se ele vai ser para macarrão ou para biscoito. Quer dizer, o trigo ele tem, vamos dizer simplificadamente para quem nos assiste, ele tem essa parte calórica, né? Essa parte, vamos dizer, da farinha assim mais branca, como as pessoas costumam dizer, do amido, assim, mas ele tem também proteínas, né? Ele tem uma quantidade de proteínas, quanto mais ele tem proteína, mais ele tem certas propriedades, né? Na massa, de elasticidade, o tamanho até das bolhas, né? Quando ele fermenta, tudo isso, né? Então, talvez você pudesse dar um resuminho, assim, muito rápido, para as pessoas entenderem que a Embrapa não é só um trigo, que nós estamos produzindo trigo para diferentes climas, solos, situações, datas, né? Você falou
plantar no verão, plantar no inverno, e também trigos que atendam uma demanda, porque não adianta fazer um trigo que não corresponde ao que o mercado está procurando, etc. É toda essa complexidade que a gente tem que atender, não é isso? Perfeito. E há uma inflexão, uma solução tecnológica fantástica agora para a produção leiteira. Nós temos um trigo específico para pastejo, que dá para ter até 16 ciclos de pastejo. Né? Então, para alimentar aqui no sul, gado de leite com pastejo direto a campo de abril a outubro. São soluções tecnológicas da Embrapa, né? A sociedade brasileira. Eu tenho trigo que também pode servir como alimento conservado em pré-silagem, em silagem, eu tenho o trigo que serve também para a ração, eu tenho a palha do trigo que também serve como forragem, como alimentação animal, né? E efetivamente 90% do trigo brasileiro produzido, né, é destinado ao consumo humano, na ordem de 800 mil toneladas apenas tem ido para o uso esse uso para a ração, para a proteína animal. Né? Então, esse é o cenário que está posto para o trigo, seus múltiplos usos, mas é o alimento que nos faz, Evaristo, honrosamente, chegarmos à mesa de todos os brasileiros, a Embrapa, o resultado de seu trabalho, chegar à mesa do brasileiro com os biscoitos, com as massas, com as farinhas, e efetivamente com todas as soluções que essa empresa pública de Estado, que surgiu para resolver problemas de Estado, está cumprindo cada vez mais o seu papel estratégico para o país, segurança alimentar. Agora, Jorge, eu vou fazer duas coisas. Eu queria que você dissesse uma palavra para quem nos está assistindo, né? Nós temos essa expectativa, então, de ir ampliando a área de trigo, sobretudo nos cerrados, Sim. sem precisar desmatar nada, quer dizer, indo em áreas onde já existe plantio de grãos, onde já está a agricultura estabelecida, variedades adequadas para essa situação. Mas muito agricultor fala, mas o trigo é arriscado, eu planto soja, uma leguminosa, agora eu vou fazer um cereal, eu prefiro na safrinha fazer milho, né? Por que eu vou fazer trigo? Por que eu vou plantar trigo, né? Mas o trigo pode ser vantajoso em muitas situações, né? Você pode falar um pouquinho, agora olhando um pouco para os agricultores, falando um pouco para o nosso público agro, né? Que está lá no Centro-Oeste. Isso vai progredir aos poucos, né? É claro que depende também de ter logística, depende de ter moinho na região para ficar mais rentável o destino, a produção de farinhas, e no final o consumidor quer um pãozinho bom e barato, né? Precisa produzir mais, por produtividade ampliando área. Mas como é que a gente convence o agricultor lá do Centro-Oeste a plantar trigo em vez de plantar milho, por exemplo? Trigo dá dinheiro. Pode-se fazer dinheiro utilizando as áreas de terra que o país tem. Nós, no ambiente do Cerrado, a Embrapa Gestão Territorial mapeou mais de 2,7 milhões de hectares. Isso aí são 2,7 milhões de campos de futebol com aptidão para o plantio, áreas já cultivadas que podem plantar trigo. Então, nós temos bem claro a potencial de expansão. Né? E esse potencial, usando as boas práticas agronômicas, compondo sistemas de produção, além de remunerar o produtor com renda líquida de uma segunda safra, vamos dizer, uma safrinha, ajuda a melhorar a estrutura do solo, gerando a estruturação para maior reservação de água, e isso significa melhor potencial de produção, tanto nas safras de verão quanto nas safrinhas. E isso é fundamental para nós termos ganhos crescentes de produtividade, pelo manejo da água e do solo, e também pelo avanço das genéticas. Né? Então, nós
na Embrapa nós estamos avançando e um dos gargalos que limita ainda a grande expansão do trigo no cerrado brasileiro é a doença Brusone, mas por biotecnologia e por melhoramento genético, nós estamos avançando com esta agenda. Então, é um cenário muito promissor para tal. Mas veja, Evaristo, um material genético lançado em 2005, 16 anos depois, a artesania do manejo do produtor, e apenas uma propriedade, são várias propriedades no ambiente tropical, em regime irrigado, produzindo acima de 9 toneladas por hectare. Isso é fantástico. E em áreas de sequeiro, daí eu me refiro a Minas Gerais, Sacramento, eu estava lá em 8 de agosto de 2019, um trigo plantado no sequeiro, BRS 404, plantado em abril, em 8 de agosto, eu estava lá colhendo 86 sacas por hectare. Isso também é fantástico, o potencial é gigantesco. E a Embrapa, também outros atores, outros obtentores, trabalham para fornecer material genético. E nós agora temos uma agenda, junto com o Ministério da Agricultura, para esse ambiente tropical, uma agenda de 36 meses, que temos o propósito de uma ampliação, além dos 252 mil hectares que são cultivados em 7 estados brasileiros, aí São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Distrito Federal, onde está mais consolidada a planta do trigo. Se nós ampliarmos mais 100 mil hectares, e há espaço para isto, né, nós impactaremos em mais de 450 milhões de reais na balança comercial brasileira. Né? Então, este ano... Deixar de gastar com exportação, né? Nós vamos deixar de gastar com exportação quase R$500 bilhão, porque vamos produzir aqui, graças a esse ganho de produtividade e ampliação dessas áreas, de mais uns 100 mil hectares, pelo menos, não é? Perfeito. Nos próximos 3 anos é essa a nossa expectativa. Mas veja, nós esse ano já temos 252 mil hectares da safra 2021. Deveremos chegar a 280 mil hectares nesta safra. Esse é o prognóstico do cenário que se desenha. Então, o Brasil, que no ano passado cultivou 2,7 milhões de hectares, esse ano deve superar 3 milhões de hectares de trigo, com a expectativa, então, de sairmos dos 7,7 milhões de toneladas produzidas no ano passado, que já foi uma das maiores safras que o Brasil produziu, para quebrarmos as barreiras dos 8 milhões a 8 milhões e 500 mil toneladas, né, que é um acréscimo de mais de 10% na produção de trigo, né, já que o Brasil demanda... Sim. Não, você já me disse isso uma vez. Quer dizer, esse é o plano para os próximos 3 anos. Ele não foi criado por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, nada. Ele já vinha, nós vimos trabalhando nisso. Veio muito a calhar, é claro, nesse momento, traz uma certa segurança para o país. Mas você me disse que, continuando, ganhando em produtividade e ampliando a área nessas regiões, sobretudo, e duplicando safra lá no sul, etc., você acha que numa década talvez o Brasil se torne autossuficiente em trigo, é isso mesmo? No máximo, em uma década, o Brasil estará produzindo todo o trigo de que necessite. Para tal, a Embrapa vem trabalhando junto com a Abitrigo, com a Abimap, com a CNA, com o Senar, com a indústria moageira, com o setor cooperativo brasileiro, que hospeda 85% dos triticultores, com as federações de agriculturas, com as Emateres. Então, com toda a cadeia está envolvida na construção desta agenda, que é convergente. A ampliação da área de cultivo é a solução para todos os elos da cadeia, inclusive para os estados brasileiros. A cada real que cresce a renda agropecuária, Evaristo, trabalho do Bonelli, mostra que cresce em 0,67 centavos a receita no caixa das prefeituras.
e a cada real que cresce a renda agropecuária no campo, cresce em 1,07 a renda não agropecuária na cidade. Então, esta é a energia fantástica do campo se transformando em bem-estar para os estados, para os municípios e para as pessoas que vivem em todo o território brasileiro, Evaristo. E é nesse o nosso esforço que une todos esses elos das cadeias produtivas nos sistemas agrícolas do país. Jorge, você foi perfeito. Nosso tempo está esgotado e você fechou de uma forma maravilhosa. Quem está nos assistindo pôde ver que nós temos fundadas razões de ter esperança, não é? No país, no sentido da autossuficiência no trigo, né? De ter um pãozinho realmente brasileiro. Eu conheço padarias lá em Brasília, etc., que só trabalham com trigo da Embrapa. Quando ele falou ali BRS, quando vocês ouvem BRS, é que é um trigo da Embrapa. Eu queria realmente te agradecer muito sua participação no nosso programa. Acho que é um programa que trouxe muita informação para todos. Te passo só por uns segundinhos da sua despedida final. Muito obrigado, viu, Jorge? Obrigado, Evaristo. Continuaremos a dedicar todo o esforço à produção de trigo de que o Brasil necessita. Isso nos dá significado de existência como humanos, como os indivíduos, dentro do propósito maior, a segurança alimentar brasileira e do mundo, na lógica de existirmos para o bem comum da humanidade. É muito honroso poder dialogar com todas as cadeias produtivas e com todos os brasileiros nas soluções tecnológicas que são apresentadas para oferecer produto com qualidade, com segurança alimentar e competitivo em termos de custo. Vamos sim produzir todo o trigo de que o Brasil necessita e de boa parte do que o mundo também precisa de comida, e nós temos condições de ser parte dessa solução. Um grande abraço, muito alegre em poder contribuir, Evaristo. Nós é que agradecemos e convidamos a todos a estarem de novo conosco na semana que vem, aqui no Brasil Verde. Até lá!